profissional da saúde, mais uma aula aqui para vocês sobre fotobiomodulação, né? Sobre o uso de LEDs, sobre o uso de lasers de baixa intensidade para tratamentos de saúde. Hoje nós vamos falar sobre fotobiomodulação aplicada à odontologia. Antes de tudo, uma historinha para vocês. A fotobiomodulação na odontologia é uma das primeiras regulamentações do conselho específico que se tem, né? E é uma das áreas, principalmente no Brasil, que mais publica artigos científicos, tá? Então, assim, protocolos e direcionadores bem estabelecidos sobre o uso de fotobiomodulação para parestesias, para mucosite, para cicatrização de feridas, né? Para feridas orais, para parte de analgesia. Isso é algo que tem bastante, tá? Já na literatura, até porque a odontologia é uma das primeiras áreas em que a gente tem a regulamentação do uso da fotobiomodulação, tá? E aí no Brasil, é uma das áreas que nós aqui da empresa, por exemplo, temos o maior número de clientes, porque existe muita aplicabilidade da luz na boca, né? Principalmente porque a gente tem uma absorção muito facilitada da luz e dissociação de elementos muito importantes para associar aos tratamentos, que é conseguido de maneira direta ali na mucosa oral, na parte sublingual, e por elementos específicos, né, relacionados ao óxido nítrico, que a gente consegue uma dissociação bem facilitada ali na boca, tá? Bom, então vamos falar sobre fotobiomodulação e odontologia. A ação, né, da luz nos tecidos biológicos tem muito interesse dentro dessa área. Quando nós utilizamos luz vermelha ou infravermelha nos tecidos biológicos, seja na boca, seja na gengiva, seja na língua, né, seja em regiões vascularizadas, nós estamos produzindo ou facilitando a produção de ATP, a nossa molécula de energia, que também tem uma função de neurotransmissor aí, dependendo do processo que nós estamos estimulando. Então, isso é interessante para a renovação celular e para as respostas que nós precisamos aos tratamentos dos nossos pacientes. O ATP é a molécula que comunica, né, energia uma para outra, que faz o nosso sistema celular funcionar, né? É a nossa molécula de energia, é a molécula que o nosso corpo entende que nós temos energia para fazer nossas funções. A ação da luz no nosso sangue, nos nossos músculos, no nosso cérebro, no nosso tecido nervoso, ela tem uma função de recuperar a função celular, né? Então eu costumo dizer que a fotobiomodulação, ela regenera a função para a qual aquela célula foi designada. E aí por isso que, produzindo ATP, ela consegue recuperar, de acordo com a historinha que tem ali no núcleo daquela célula, a função daquela célula em termos de diferenciação também celular, isso é importante. Usar a luz, principalmente a luz vermelha, nós temos facilitado o processo de angiogênese, né? Algo fisiológico e que é muito importante para os nossos tratamentos de saúde. Quando nós utilizamos fotobiomodulação também, seja pela via sanguínea, seja pelas vias locais, nós temos um fator de mediação, mediadores pró-inflamatórios que são mais ativados neste momento. E o processo de regeneração nervosa, muscular, celular, todo esse processo é favorecido desde a produção de ATP quando nós utilizamos luz vermelha e infravermelha. De maneira geral, quais são então as indicações, né, para o uso do laser ou do LED na fotobiomodulação na odonto? Lembrando que lasers e LEDs têm exatamente as mesmas indicações. O que vai mudar é a área que um pega, né, a área que o outro pega, e o tempo, né, porque um é mais direcionado, o outro tem um espectro mais aberto,
E aí é só uma questão de adaptação de doses e colocação do dispositivo no local a ser tratado. Mas quais são as indicações? Se você estiver usando LED ou se você estiver usando laser. Redução da dor e redução da inflamação. Olha lá, falamos que os mediadores das interleucinas, os fatores aí relacionados à resposta pró-inflamatória são ativados. Então, se melhora a inflamação, diminui a dor. Estimula a cicatrização de tecidos, né? Tão importante nos processos odontológicos. Aumento da densidade óssea, redução da sensibilidade dentinária, tem uma ação antimicrobiana. O fato de nós utilizarmos luz na boca, por exemplo, já melhora a imunidade local. Além do que, nós podemos utilizar técnicas como a terapia fotodinâmica para realizar a desinfecção. Fungos, vírus, bactérias e agentes patógenos, até mesmo super resistentes, é possível que a gente trabalhe essa descontaminação utilizando, por exemplo, azul de metileno e luz vermelha. Estímulo à regeneração nervosa, né? Então, quando você tem por exemplo, uma extração de um dente que compromete o nervo alveolar, você pode imediatamente já começar um processo regenerativo e evitar a parestesia, a paresia ou até mesmo a paralisia, tá? Comprimentos de ondas mais indicados na fotobiomodulação, na odonto, como eu tinha dito, é o vermelho, o infravermelho, né? Se utilizava bastante o LED azul também para desinfecções, hoje a gente consegue fazer isso. Só um minutinho. Se utilizava bastante o LED azul para desinfecção, hoje a gente consegue com o mesmo aparelho, por exemplo, o nosso BIOS 10, que tem vermelho e infra, utilizar a fotodinâmica para fazer desinfecção ao invés do LED azul. Nós também podemos associar com fotossensibilizadores para fazer clareamento dental com este mesmo aparelho, o BIOS 10, que vai aparecer aqui para vocês, tá? E nós temos então dentro da fotobiomodulação, dentro da odontologia, uma super indicação para vocês dos equipamentos que a gente tem aqui. BIOS 10, nosso equipamento faz luz vermelha, faz luz infravermelha, é possível irradiar o sangue e os locais com ele, ele tem uma potência que não tem nenhum outro aparelho no mercado e com grande custo-benefício para vocês, tá? Outros usos. Bastante indicação para analgesia, para recuperação, né, de tecido, para modulação de tecido, então usado muito na periodontia, também pela questão antimicrobiana, na implantodontia, durante os procedimentos de cirurgia oral, né, nós podemos fazer o ILIB e também nos pós-cirúrgicos, na endodontia e na estética dental, tá? Então, já existem protocolos e sugestões de dose para você trabalhar na maioria dessas áreas, tá? Um dos usos mais atuais, mais modernos e muito interessantes dentro da odontologia é realizar a fotobiomodulação sanguínea durante esses procedimentos ou como parte de um protocolo personalizado para o seu paciente, porque a resposta inflamatória dele total aos procedimentos, né, a melhora da saúde oral, o pH da saliva, tudo isso vai melhorar quando a gente trabalha com o ILIB adaptado, no caso, associado aos tratamentos, né? Em geral, a boca é um lugar que nós temos grandes benefícios de utilizar a luz. Por quê? A absorção é fácil, é um local em que nós temos boa dissociação de óxido nítrico, né? O óxido nítrico é o nosso anti-inflamatório natural. A mucosa, ela tem um alto poder regenerativo, então quando a gente tem uma lesão, uma afta, uma herpes,
uma lesão causada por um procedimento e esse paciente já recebe a fotobiomodulação, o processo de regeneração, o processo de cura dele vai ser muito mais rápido e posso dizer às vezes até melhor no ponto de vista do aspecto, tá? Toda vez que a gente fala de aplicações orais, esse benefício do uso da luz não é totalmente localizado. Ele também tem os benefícios de ser absorvido com facilidade pela corrente sanguínea. Como eu disse, é uma das áreas em que nós temos o maior número de publicações, portanto, uma grande evidência que também já pode ser vista nos consultórios odontológicos, né? É evidente na ciência e é evidente na clínica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fique por dentro dos nossos equipamentos, fique por dentro de todo o conteúdo que a BIOS está trazendo para vocês. Então pode olhar aí no YouTube e no Instagram que a gente tem diversos vídeos explicativos para vocês. E qualquer dúvida, nós estamos à sua disposição. Muito obrigada!